Quando a gente recebeu a notícia da gravidez, estávamos muito felizes, eu e meu marido, com a chegada do nosso segundo filho. Estávamos extremamente felizes. E a gente foi fazer os exames, graças a Deus o primeiro exame foi tudo bem, o segundo também, mostrando que o bebê estava se desenvolvendo bem. Quando a gente foi fazer a ultrassom da 13ª semana. E aí na clínica a médica deu um diagnóstico que a gente não esperava. Tinha uma malformação vascular chamada agenesia de ducto venoso. E também disseram que o bebê era do sexo masculino, tinha outro exame chamado translucência nucal alterada, bastante alterada, e falaram que a chance dele ser um bebê com síndrome era muito grande. E no dia seguinte eu fui na minha médica, a minha médica disse que estava confirmado esse diagnóstico de agenesia de ducto venoso, que era associado a anomalias cromossômicas graves, síndromes graves, associada à malformação do coração, à malformação do intestino. Ela perguntou se eu estava preparada para isso, se era isso que eu queria, se eu ia querer continuar a gestação. A gente sempre achou que se o bebê fosse ser especial e fosse pra gente, era porque a gente era especial também. Pediram para fazer o exame de biópsia, para ver qual tipo de síndrome que meu filho tinha. E aí eu falei que eu não ia fazer, porque independente de síndrome que ele tinha, que ele tivesse, eu iria aceitar meu filho daquele jeito. Mas aí eu ouvi do médico, ele falou para mim assim, mas e se seu bebê não nascer, como é que você vai saber que síndrome que ele veio a falecer? Nesse mesmo dia do exame, a gente fez um exame do coração do bebê, onde foi diagnosticada uma malformação do coração, chamado defeito de septo atrioventricular. Então a gente começou a nossa campanha de oração na nossa célula aqui, a minha célula é a 391, e nós todos os membros, a gente começou a fazer uma oração para a gente em campanha para o meu filho nascer, porque o médico tinha dito que, como ele tinha essa malformação ela liga a placenta até o bebê. Então, se ele não tinha esse ducto venoso, quem que ia nutrir ele? Como é que ele ia viver dentro da minha barriga? Então, o médico falou assim, olha, a luta dele é para ele viver na sua barriga. Fizemos uma campanha na minha célula, fizemos a campanha nas células dos meus amigos em outra cidade, em Manaus, para que a gente obtivesse a nossa vitória, o nosso milagre. Porque esse diagnóstico que a médica deu, ela disse que tem 80 casos no mundo e, segundo ela, era o primeiro que ela via aqui em Curitiba. Foi quando eu descobri aqui o plantão da pastoral, aqui na PIB. Eu vim desesperada numa sexta-feira, era por volta de 10 da manhã, 11 horas. Eu cheguei aqui chorando, eu me lembro muito bem, pedindo pela vida do meu filho. Eu conheci o pastor Joel, que também ficou extremamente abalado com o que eu estava falando ali, com os exames que eu mostrei para ele, com o diagnóstico. Eu pedindo pela vida do meu filho, ele orou junto comigo, eu orei de joelho, né, com ele, pela vida do meu filho. E ele também, emocionado, levou para a família dele, que também entrou em campanha de oração pela vida do Benjamin. E aí, depois desses 20 dias de campanha, todos os dias, de oração, de joelho no chão, a gente obteve a nossa primeira vitória. Chegou o resultado do exame que disse que o cariótipo dele era normal, ou seja, o Benjamin não tinha nenhuma síndrome cromossômica, como a médica havia dito, né? E em seguida, 2 semanas depois desse resultado desse exame, repetiu o exame do coração. E a médica não viu mais. Ela olhava para mim incrédula. Ela olhava e falava assim, eu tinha certeza que eu tinha visto, mas aquilo não está mais aqui, aquele defeito. Eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, doutora, a senhora não quer milagre? Eu estou em campanha de oração há 30 dias, 40 dias. E assim a gente foi em campanha e fazendo o exame de 2 em 2 semanas. E cada vez que a gente fazia esse exame era uma angústia, porque eu tinha medo de chegar lá e o Benjamin não está mais vivo dentro da minha barriga.
Só que Deus era tão bom comigo, era tão misericordioso, foi tão maravilhoso comigo que o Benjamin mexia demais. Então ele me dava vida. Falaram para mim que ele podia ter derrame, falaram para mim que a cabeça dele podia vir grande porque ele podia ter hidrocefalia. Falaram para mim que ele não ia nascer e os exames só vindo normal. Vindo normal e ninguém sabia explicar por que os exames estavam vindo normal, já que ele tinha aquele diagnóstico. Até que nas últimas semanas, eu já com a barriga bem grande, nos últimos exames, eles diagnosticaram um fêmur, a partezinha da perna dele curto. O exame dele, eu me lembro desse do fêmur, o normal era o percentil 50, 100, o percentil do Benjamin era 2. Até que o Benjamin, eu comecei a sentir as dores, eu já estava de 39 semanas e 3 dias, eu comecei a sentir as dores do parto, entrei no centro cirúrgico às 9 horas e o Benjamin veio nascer às 10h50 de parto normal, com 3,380 kg. Foi direto fazer o exame do coração, devido à alteração que foi vista nos exames. O exame do coração dele lá no hospital já veio normal. Fizeram o exame da barriga dele, tudo normal. Deus faz milagre nas nossas vidas e eu prometi que eu ia levar o nome dele aonde for que eu tivesse, eu ia levar o nome dele para a gente provar para vocês que a gente pode ter uma vitória e que para Deus nada é impossível.